começa mais um programa Bate-Papo Jurídico no Local TV, canal 25 da NET. Eu estou aqui com o Dr. Rodrigo Bley e hoje 2 novos assuntos serão tratados por nós hoje. Olá, Dr. Rodrigo, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, doutora Fernanda, muito obrigado. Bom, hoje 2 novos assuntos a serem tratados aqui no Bate-Papo Jurídico. Eu vou falar um pouco sobre a empresa individual de responsabilidade limitada, né, a EIRELI. Explicar um pouquinho qual a inovação que esse sistema trouxe, quais as vantagens, desvantagens de se optar por uma EIRELI e não por uma sociedade de responsabilidade limitada ou uma sociedade limitada. Explicar um pouquinho sobre a tributação, como pode ser feita e os aspectos gerais dessa inovação, né? Porque na verdade a EIRELI existe apenas 4 anos no nosso ordenamento jurídico. Então, apresentar para os telespectadores esses aspectos que têm suscitado algumas dúvidas. E o seu tema de hoje, qual será? Bom, hoje eu vou tratar dos contratos de engineering. Mas o que seria contratos de engineering, né? Duvido muito que as pessoas tenham ouvido falar, a não ser os próprios empreiteiros aí, né, que são os próprios engenheiros. O contrato de engineering nada mais é que o contrato de engenharia. Ele deriva aí da sigla EPC, né, que em inglês significa Engineering, Procurement and Construction, né, que significa engenharia, gestão de compras e construção. O contrato de engenharia ele tem origem aí no pós-Segunda Guerra Mundial, quando houve a necessidade de fazer a infraestrutura dos países, né, e construir obras de grande vultuosidade, tanto econômica, ligadas à própria engenharia. No Brasil ele nasceu lá na década de 60, 70, em virtude ali da necessidade também de se realização desse tipo de infraestrutura. Nesse momento, é muito marcado aí pela política econômica, enfim, protecionista do Brasil. Então, as empresas, quando elas participavam das licitações públicas, elas só podiam participar de contratos de engineering as empresas nacionais. Tanto que foi editado em 1969 e em 1970 decretos regulamentando os serviços de engenharia que deveriam ser prestados somente por essas empresas. As empresas estrangeiras eram totalmente excluídas, né, desse contrato de engineering nessas épocas. E isso perdurou até 1991, quando no governo Collor ele acabou revogando esses decretos e numa tentativa, né, de deixar a economia liberal para as empresas estrangeiras poderem participar tanto das licitações públicas quanto também dos contratos de engineering que envolviam as obras vultuosas nesse sentido. Nesse período, né, marcado, não vamos adentrar aqui com relação à política, né, mas é muito marcado pela abertura do Estado, né, da economia e, enfim, dessa tentativa de desestatização, né, da economia, né, por isso acabou sendo revogado o tal decreto. Vou abordar esse assunto com maior especificidade no próximo bloco. Voltamos já já. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Bem-vindo ao UP! O mundo que você quer começa no lugar onde você vive.
Em um loteamento residencial inovador, o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade, para você e sua família viverem com qualidade e modernidade. No UP, todas as áreas comuns têm inovações exclusivas. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. Deu o up que faltava na sua vida. Up, o futuro começa aqui. A Luxi Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Telefone 3357-6057. Olá, estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico. Agora eu vou tratar um pouco da EIRELI, ou EIRELI, como alguns costumam chamar, que é a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Primeiro, por que a necessidade de se criar uma empresa individual de responsabilidade limitada? Antigamente, ou pelo menos até o ano de 2011, todo mundo que queria constituir uma empresa acabava optando por uma sociedade limitada, que na prática representava 90% ou mais de 90% das empresas abertas no país. Só que isso, em boa parte dos casos, trazia uma dificuldade, que era o quê? Justamente de se conseguir um sócio. Porque a sociedade de responsabilidade limitada, a antiga sociedade de responsabilidade limitada, necessitava basicamente, ou pelo menos, de 2 pessoas, ou seja, 2 sócios para que pudessem constituir uma empresa. Só que em muitos casos o que acontecia é que na prática um dos sócios não exercia nenhuma função dentro dessa sociedade. Era o chamado sócio fantasma. Por quê? Via de regra, um dos sócios era o empreendedor, aquele que detinha a ideia ou o conhecimento ou o capital para montar a empresa, e acabava necessitando de um outro sócio para poder abrir a sua empresa, a sua sociedade, e constituía muitas vezes com a esposa, com o irmão, com um amigo, algum parente, que em via de regra ou tinha 1% da sociedade ou uma cota, e na prática não exercia qualquer função. Porém, quando a empresa enfrentava dificuldades ou tinha problemas de ordem fiscal, trabalhista, etc., aquele sócio que nunca teve participação efetiva na empresa, muitas vezes não conhecia nada daquele negócio, mal sequer entrou na sede da empresa 1 ou 2 vezes, acabava por diversas vezes tendo que responder, dependendo da conduta que tenha sido praticada pela empresa, até com capital próprio. Então isso gerava uma certa dificuldade. Em outros países já era comum você poder abrir uma empresa individual, e ao mesmo tempo ter a limitação do capital. Porque qual é a novidade, qual é a inovação de se criar a EIRELI ou a EIRELI? É justamente você poder restringir a responsabilidade das atividades ao capital investido, né? Porque antigamente era possível se abrir uma empresa individual, mas aí havia o que a gente chamava de confusão patrimonial. Ou seja, o patrimônio pessoal do sócio também respondia pelas dívidas da empresa, né? Não da sociedade, mas as dívidas da empresa. E com a EIRELI, com a EIRELI, você passou a poder restringir o valor do capital societário e assim limitar a responsabilidade ao capital integralizado, ao capital investido, né? Então você preserva o patrimônio particular do sócio e limita o valor da responsabilidade a que a empresa vai responder perante terceiros. Então, esse foi um grande avanço que já era aguardado já há muito tempo, na verdade desde 2003, com a mudança do Código Civil,
já se esperava a possibilidade da criação desse tipo de empresa, mas que só veio a se efetivar no ano de 2011. Então, com a Eireli, você passou a ter um capital social integralizado, e esse capital é que responde eventualmente pelas dívidas da empresa. A legislação, inclusive, exige um valor de capital social mínimo, o que não acontece em outros tipos societários. Justamente para quê? Para que não se constitua uma empresa com um capital muito baixo e esse capital não faça frente às dívidas que essa empresa possa contrair. Hoje, o capital social mínimo de uma Eireli, a legislação exige, é de 100 salários mínimos. Então, hoje nós estaríamos falando de um capital de R$88 mil. É um capital relativamente alto, se nós formos analisar mais profundamente, porque a maioria das empresas individuais de responsabilidade limitada são empresas que acabam sendo optantes pelo simples. Então, são empresas que têm um faturamento um pouco menor. Porém, isso é importante para que os terceiros que pratiquem atos comerciais com essa empresa não se vejam no futuro, no caso de uma inadimplência ou de problemas financeiros que essa empresa venha a contrair, eles não se vejam desamparados. Então, esse capital social mínimo, ele vai fazer frente a esses compromissos que a empresa venha a assumir no futuro. Eu já vi algumas pessoas confundirem ou não saberem muito qual é a diferença entre a Eireli ou a Eireli e a MEI, que é o microempresário individual, né? Muitos acham que se trata da mesma coisa, mas na verdade são situações bem distintas. A MEI, por exemplo, o microempresário individual, embora também seja uma empresa constituída e também tenha um único sócio, ele tem várias limitações. A primeira delas é a limitação de faturamento. Uma MEI pode faturar no máximo R$60 mil por ano, né? E em troca disso ela tem muitas vantagens tributárias, né? Praticamente a empresa não fica, não digo isenta, mas ela não recolhe PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social. Ela recolhe uma única taxa que substitui todos esses impostos. E ela foi criada com o intuito de trazer para a formalidade aquelas pessoas que viviam na clandestinidade. Então o objetivo era trazer aquela pequena atividade que muitas vezes não recolhia nenhum tributo, nenhum imposto e também não tinha nenhum benefício social, trazê-las para a formalidade. Então, por exemplo, uma mulher que tenha constituído uma MEI e ela no decorrer das atividades venha a engravidar, mesmo sendo uma empresária, ela tem direito à licença maternidade, vai receber por isso, sendo que se ela fosse uma empresária dentro de uma outra atividade, se ela não estivesse trabalhando, não iria receber, não teria direito a esse benefício, né? Mas como eu vinha dizendo, a MEI tem por objetivo trazer para a formalidade aqueles que estavam na informalidade, focando nas pequenas atividades econômicas. A Eireli não, ela veio regulamentar uma atividade, né, dando mais opções para o empresário. Ela não tem limites de faturamento, você pode ter uma Eireli que fature 10 milhões por ano, como pode ter uma Eireli que fature R$30 mil por ano. Então não existe limitação. A finalidade dela é justamente criar a possibilidade de que aquele empreendedor não precise buscar um sócio para poder efetivar o seu negócio. Existem alguns aspectos também na Eireli que são desfavoráveis, mas nós vamos tratar disso no próximo bloco. Então, até lá. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa.
equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Telefone 3357-6057. Bem-vindo ao UP. O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. Em um loteamento residencial inovador, o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade para você e sua família viverem com qualidade e modernidade. No UP, todas as áreas comuns têm inovações exclusivas. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. Dê o up que faltava na sua vida. UP, o futuro começa aqui. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Bom, estamos de volta com o Bate-Papo Jurídico. Agora a doutora Fernanda vai aprofundar alguns aspectos do contrato de engineering, que acho que não foram abordados no primeiro bloco. Então, doutora Fernanda. Perfeito. Com relação aí ao contrato de engineering, como eu disse, ele envolve o serviço de engenharia. Muitas pessoas confundem este contrato com o contrato de empreitada, né? Isso tem uma discussão na doutrina, porque na verdade vários doutrinadores entendem aí que seria um contrato de empreitada, mas a doutrina majoritária entende-se que é o contrato misto, né, que envolve várias modalidades aí, tanto de empreitada como prestação de serviço, transferência de know-how, enfim, uma gama de contratos integrando um só. Então, ele é entendido como sendo um contrato atípico também, né? Então fica difícil regulamentar esse tipo de modalidade. Ele é muito utilizado também, como eu disse, nas obras de engenharia vultuosas, que tem uma quantia vultuosa, né? Como as hidrelétricas, construção de navios, enfim. Todas essas obras grandiosas normalmente são utilizados o contrato de engineering. Inclusive tem uma pesquisa numa revista que o Brasil atingiu um ranking mundial de contratação de usar essa modalidade contratual justamente para poder realizar as obras públicas, né? Tais como as hidrelétricas, enfim. Principalmente no tocante à energia. Isso eu acredito também que saiu na Folha de São Paulo, justamente que as empresas estrangeiras têm investido bastante no Brasil com relação nesse item e se utilizam muito dessa modalidade contratual. E ela também foi muito utilizada para as obras das Olimpíadas agora no Rio de Janeiro, de infraestrutura, né? Então é uma modalidade bem utilizada, só que as pessoas pouco conhecem, né? Bom, essa modalidade contratual, ela é um pouco complexa. Primeiro porque o prazo do contrato, ele é muito elastecido, né? Então, como é uma obra vultuosa, pode surgir várias intempéries durante a execução do contrato. E isso gera algumas implicações, né? E algumas peculiaridades e que merecem alguma atenção por parte do advogado da empreiteira, né? Enfim, por parte do próprio empreiteiro aí, porque nesse contrato é necessária a realização de estudos técnicos, geológicos, então ele envolve a elaboração de projetos detalhados para depois, né, oferecer a execução do próprio empreendimento, porque a característica do contrato de engenharia, desse engineering, né, é a entrega do empreendimento funcionando. Então, a tamanha responsabilidade do próprio empreiteiro implica aí no atingimento de uma série de obrigações contratuais. Fica um pouco difícil também
de se aplicar, por exemplo, a revisão deste tipo de contrato, porque se entende que esse empreiteiro deveria ter feito um estudo bem elaborado, justamente vendo os recursos geológicos, hídricos e até do clima do local. Então, nesse sentido, seria muito difícil revisar um contrato desse, né? O que é muito comum acontecer a revisão decorre aí do fato de ocorrer uma certa onerosidade para o próprio empreiteiro, porque o empreendimento é vultuoso, então o investimento é alto, né? E o empreendimento que se tem que entregar no final tem que estar em perfeitas condições de funcionamento. Então, o estudo que ele tem que fazer antes de executar a própria objeto, ele teria que demandar de uma série, ele teria que contar com vários profissionais, teria que ser detalhado todo o objeto do contrato, para evitar esse tipo de discussão, até porque vai ser muito difícil rescindir esse tipo de contrato e até revisar. E para isso também existem as características desse contrato, oferecimento de garantias por parte do empreiteiro. É muito comum o estabelecimento de garantia contratual. As mais conhecidas nesse tipo de contrato é a performance bond, que é a garantia de fiel cumprimento, né, em que se torna plena aí o cumprimento dos termos e condições contratuais. Então, o empreiteiro ele acaba se obrigando a cumprir tudo que está lá estabelecido, e também quando ele recebe um pagamento antecipado para executar a obra. Isso também é uma modalidade de garantia chamada Advanced Payment Bond, em que seria uma tentativa de financiar o próprio projeto, né? Então, ele vai cumprir o projeto sem utilizar recursos próprios, com adiantamento de pagamento, né? E com o fim de poder executá-lo sem justificar que ele está com insuficiência de recursos. Esse tipo de contrato, tendo em vista o objeto dele, via de regra, ele acaba sendo celebrado normalmente por consórcios de empresas, porque pelo que você explicou, acredito ser muito difícil uma única empresa poder oferecer todo, porque nós estamos falando de fornecimento de materiais, Sim. equipamentos, serviços técnicos de engenharia, uma série de coisas. Acho que muito dificilmente uma única empresa conseguiria oferecer de maneira global tudo isso. Sim, é muito comum a modalidade de consórcio empresarial, tendo em vista aí a responsabilização das empresas. E no próprio consórcio empresarial, a empresa que lidera o próprio consórcio acaba sim tendo uma responsabilidade maior também. Isso seria uma forma também, porque tendo em vista aí que são várias prestações de serviço, o fornecimento de materiais, como eu disse. Então, seria uma boa oportunidade de se realizar esse tipo de consórcio. Também acredito que seja muito difícil uma própria empresa ser constituída justamente para figurar como contratada, né? E ela poder subcontratar, porque até a subcontratação dessas empresas, ela é limitada no próprio contrato de engineering, então vai demandar aí de uma certa autorização. Se for com o poder público, mesma coisa, é um pouco mais difícil até, porque fica amarrado às condições, né? Vai ser um pouco mais difícil, mas acredito que a modalidade de consórcio também é prevista na lei de licitações. É uma boa oportunidade, uma boa saída para quem vai ser contratada nessa modalidade. Bom, apenas para finalizar a análise que eu fiz sobre a Airely no primeiro bloco, ou melhor, no bloco anterior, um dos pontos que eu entendo como sendo desfavoráveis, por exemplo, à constituição da Airely, na verdade é uma questão da legislação, que é a seguinte: o empresário ele só pode ter uma única Airely. Então, mesmo que ele tenha a intenção de empreender em, por exemplo, 2, 3 ou 4 segmentos diferentes, ele só pode ter uma única Airely.
para esses outros segmentos que ele pretende empreender, ele vai voltar a ter o mesmo problema de ter que arrumar um sócio, montar uma sociedade, para que ele possa ter a limitação de responsabilidade adstrita ao capital social que ele integralizou. Então esse é um aspecto que eu vejo que a legislação ainda pode ser melhorada, porque restringir a uma única ERELI acaba muitas vezes restringindo também a vontade do empreendedor. Então você restringe um pouco a atividade empresarial. Demais, acredito até que hajam alguns outros aspectos que possam ser de interesse dos telespectadores, mas como o nosso tempo acabou, aqueles que tiverem dúvidas, por favor, nos encaminhem por e-mail. Agradeço a doutora Fernanda e até o próximo programa. Obrigado. Obrigada.